Fala pessoal, tranquilo aí? Legal. Vou falar um pouquinho sobre como criar um usuário no Apex. Mas antes de criarmos, eu preciso apresentar para vocês o ambiente do Apex, as ferramentas que ele tem disponível, porque você precisa conhecer essas opções para fazer a liberação dessas opções na hora de criar um usuário. Eu já entrei aqui no ambiente do Apex só para apresentar para vocês essas opções. Aqui dentro eu tenho a primeira opção, que é o Application Builder. Nessa opção, quando a gente clica, é uma opção para você fazer o gerenciamento das aplicações que estão vinculadas, ou seja, que estão criadas dentro do workspace que você acessou. Então nesta opção eu posso criar uma nova aplicação, eu posso importar aplicações, eu posso fazer o painel de controle, ou seja, a parte analítica das aplicações desse workspace, para ver de repente quantas páginas tenho, os acessos por página. Então a página mais analítica. E eu também tenho umas utilidades do workspace. Uma outra opção é o SQL Workshop. Aqui é onde você teria um pouco mais acesso direto ao banco de dados. Então nessa opção aqui eu consigo ter acesso às tabelas criadas, às views, aos índices, sequências. Isso daqui não vou entrar em detalhes agora, que no decorrer dos vídeos eu vou explicando um pouquinho mais sobre essas partes. Eu tenho também comando SQL, onde eu tenho um comando direto ao banco de dados. Ok. Eu tenho a opção aqui também para carregar scripts prontos. Isso quer dizer que eu tenho um arquivo de script salvo no meu computador. Eu posso fazer a importação para esse ambiente e fazer a execução dele de uma vez só. Também tem utilitários e esses serviços aqui. Uma outra opção é o Team Development. Essa opção é mais voltada para quem gerencia projetos. Se você está numa empresa e tem um gerente de projetos, por exemplo, ou alguém que cuide de projetos, ele pode fazer esse gerenciamento por aqui, onde pode fazer agendamentos, pode criar tarefas, pode visualizar bugs, ver retorno das aplicações feitas pelos usuários ou por quem utiliza a aplicação que você está fazendo. E tem também uma opção que são as aplicações empacotadas. Essas aplicações aqui você já tem acesso ao Apex. Você pode, se quiser, fazer instalação para poder utilizar como exemplo ou ver como funciona. Ok? Então, agora que eu apresentei essas opções, eu vou fazer a criação do nosso usuário. Vou fechar o ambiente aqui. E vou entrar com o usuário admin. Lembra-se desse ambiente? É o ambiente de gerenciamento de administrador. É isso aí. Nesse ambiente nós já fizemos a criação do workspace no vídeo anterior. Agora faremos a criação dos usuários que terão acesso ao workspace. Na tela inicial, clique em gerenciar espaços de trabalho. Na opção de ações de espaço de trabalho, você terá acesso à opção aqui, gerenciar desenvolvedores e usuários. Clicando nesta opção, ele já vai trazer uma listinha dos usuários que já existem criados no ambiente interno, não é em um workspace específico. Tanto que vocês podem ver aqui que eu tenho todos os espaços de trabalho aparecendo. Vem aqui no botão criar usuário e já vai aparecer o formulário de criação. Primeiro campo, nome de usuário. É o nome de login, de usuário, nickname, como a pessoa vai se identificar no ambiente. Eu vou colocar aqui uma abreviação do meu nome, tá? Vou colocar aqui FCMP. Esse endereço de e-mail é um endereço de e-mail na qual esse usuário tem acesso para poder fazer a recuperação de senha
caso ele precise fazer essa recuperação porque esqueceu, porque errou, porque bloqueou. Coloca aqui um e-mail válido, né? Na qual a pessoa também saiba a senha dele. Esses dois campos aqui, por enquanto, são obrigatórios. Eu posso colocar o nome, sobrenome e a descrição, uma maneira de identificar um pouco mais esse usuário que estamos criando. Se quiser, você pode colocar aqui. Tá errado aqui. E eu posso também colocar um formato de data padrão que esse usuário utiliza na aplicação. Ó. Se eu clicar em ajuda, ele vai dizer que é para especificar um formato de data no Oracle padrão do usuário. Isso controlará o formato de data padrão dentro do SQL Workshop. SQL Workshop eu mostrei essa opção lá no comecinho do vídeo, né? Então eu vou colocar aqui um padrão de data. Vou colocar esse daqui, só que eu vou alterar. Eu não quero desse jeito, eu quero assim. Espaço de trabalho agora. Esse também é um campo obrigatório, porque você precisa vincular esse usuário a algum espaço de trabalho específico para ele ter acesso. Clicando na setinha, vai mostrar em quais espaços de trabalho existem criados atualmente e você precisa selecionar um deles, apenas um, para fazer o vínculo a este usuário. Então vou colocar aqui o espaço de trabalho que criamos anteriormente. No esquema padrão, não é um campo obrigatório, mas você pode selecionar um esquema caso queira. Clicando aqui, ele vai aparecer somente aquele HR, que foi o esquema que vinculamos ao nosso espaço de trabalho quando criamos ele. Ou você pode selecionar ele, ou você pode deixar em branco, porque deixando em branco ele vai atribuir esse esquema ao usuário baseado no espaço de trabalho que você selecionou aqui em cima. E os esquemas acessíveis é caso você queira que este usuário acesse mais de um esquema quando ele estiver acessando o SQL Workshop. Se você deixar em branco aqui, ó, como ele diz, nulo ou em branco, você vai poder utilizar todos os esquemas que existem cadastrados dentro do Oracle. Caso você queira permitir que seja acesso a somente a um esquema, você precisa digitar o nome dele aqui. Eu não vou fazer isso não, vou deixar acesso total, ok? E o próximo campo, você vai dizer se esse usuário é um usuário de administrador ou não. Administrador, eu posso acessar um ambiente interno também, o espaço de trabalho interno. É como se estivéssemos entrando no sistema com aquele usuário admin que criamos lá na instalação do Apex. Eu vou falar que não, ele não é um usuário de administrador. Aí ele habilita essas opções aqui. Aí a segunda opção, você vai dizer se esse usuário que estamos criando, ele é um desenvolvedor. Sim ou não. Se você colocar não, você vai dizer que este usuário aqui, ele é um usuário final. Ele é aquele usuário da pessoa que vai mexer lá na empresa, que vai fazer os lançamentos, vai fazer as consultas. Ele não vai ter acesso a nada que seja de desenvolvimento. Se você colocar em sim, aí ele vai habilitar esses campos aqui. Aqui que é a chave de por que eu expliquei aquele ambiente no começo do vídeo. Você vai dizer se ele vai ter acesso ao Application Builder. Ou seja, você vai dizer se este usuário que estamos criando poderá criar e gerenciar as aplicações que estão no espaço de trabalho. Como eu sou um desenvolvedor, eu vou colocar que eu tenho acesso ao Application Builder. A outra opção é se você quer que este usuário tenha acesso ao SQL Workshop. Só para relembrar o que é esse SQL Workshop, é aquela opção onde eu tenho acesso direto ao banco de dados, onde eu consigo visualizar as tabelas, procedures, índices, digitar uma query direto no banco de dados. Isso aqui vai depender da sua empresa. Se você quer que a pessoa somente crie as aplicações, crie as telas e só tenha acesso a essas opções de banco de dados para visualizar, você coloca aqui não.
Agora, se você quer que teu usuário de desenvolvedor possa criar tabelas, possa criar procedures, ter acesso direto ao banco de dados, você coloca que sim. No nosso caso, eu vou colocar que sim, porque eu quero ter acesso a isso e vamos utilizar lá na frente. Acesso ao Team Development. É aquela opção voltada ao gerente de projetos, né? Aquela parte que ele vai organizar, criar tarefas. Eu vou colocar que não agora, por enquanto, porque não quero ter acesso a essa parte. Nosso foco será o desenvolvimento, não o gerenciamento. E a última opção aqui é se você quer que essa conta aqui esteja bloqueada ou desbloqueada. Eu vou colocar desbloqueada porque vamos utilizar ela, né? E a última opção é para você criar uma senha de acesso a este usuário. Eu vou colocar aqui uma senha. Vou colocar uma senha qualquer, né? Só para eu poder acessar. Você vai confirmar a senha. E nesse último campo, você vai dizer se esta senha aqui deverá ser alterada após o primeiro acesso ou não. Um exemplo aqui. Você trabalha ali na empresa, no helpdesk, e você criou um novo usuário. Você tem uma senha padrão, né, que você vai colocar para todo mundo que está criando um usuário. Só que você não precisa saber qual que é a senha real da pessoa. Aí quando a pessoa entrar pela primeira vez, ela vai colocar uma senha da preferência dela. É por isso que você coloca essa opção aqui, vai ser alterada da primeira vez ou não. Se colocar assim, ela obrigatoriamente, assim que entrar na primeira vez, deve alterar a senha, senão ela não terá acesso ao ambiente. Eu vou colocar aqui não, porque não precisa alterar. E só um detalhe aqui. Como estamos criando um usuário pela primeira vez, eu tenho que colocar uma senha. Agora eu vou salvar este usuário aqui. Ó, vou criar o usuário. Pronto, meu usuário está criado FCMP. Se por acaso eu quiser fazer alguma alteração nos dados deste usuário, eu posso vir na listagem, clicar no nome dele, eu vou ter acesso normal ao cadastro que nós acabamos de fazer. Vamos supor que eu alterei essa informação aqui. Curso de Apex 5. Eu não devo digitar novamente a senha, porque se eu digitar, eu vou substituir a senha atual que o usuário definiu. Então não mexo nessa parte aqui. Apenas aplico as alterações que eu fiz. Vamos ver como ficou o usuário que acabamos de criar. Vou sair desse ambiente de administrador. Vou retornar para a página de login. No Workspace, vamos colocar o Workspace que nós criamos. Pelo menos eu criei um Workspace chamado Curso Apex. Vou colocar o usuário que eu criei agora e a senha que eu cadastrei. Vou dar efetuar seguir. E pronto, fizemos nosso primeiro acesso com o usuário que acabamos de criar. Lembra daquela opção que eu coloquei como não, que é o Team Development? Estão vendo que ele não aparece aqui? Esse que é o legal daquele controle. Eu posso barrar a exibição ou o acesso a essa aplicação aqui, Application Builder ou SQL Workshop, as três ou uma delas. Bacana, né? Então é isso aí, pessoal. Expliquei um pouco sobre as opções iniciais do Apex e criamos nosso primeiro usuário. Próximo vídeo daremos continuidade ao nosso curso de Apex. Curta esse vídeo aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe no Facebook, deixe seus comentários que é importante para nós e não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais.